Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E aí? Hoje nós vamos seguir com a nossa leitura do Segundo Sexo, né? Dessa vez com o capítulo 2, que é o ponto de vista psicanalítico. Mas antes eu queria dar alguns recados e alguns informes, né? Não sei quem ouviu o último episódio, né, que a gente lançou, que era o 16, chamado Por que Falar sobre a Biologia Feminina? Que foi um episódio extra, né, que a gente lançou. Ele não era, exatamente sobre algum capítulo do livro. E ele foi feito bem sem roteiro mesmo, assim, ele foi ele foi bem improvisado, assim, foi só mais a gente conversando e dando umas dicas. Se você ainda não ouviu, vá lá ouvir. Foi o último que a gente lançou antes desse aqui, né. E nele a gente abordou algumas questões relacionadas ao corpo das mulheres, a importância da gente saber sobre a nossa biologia, né. E aí a gente comentou em algum momento lá do episódio, eu comentei, se eu não me engano, que o clitóris foi descoberto, né, usando essa palavra, assim, em 2009, né, porque eu tinha pesquisado uma matéria e tava falando dessa forma. Aí uma maravilhosa ouvinte nossa, que tem um perfil no Instagram chamado Ginecológicas, inclusive sigam lá, quem não conhece. Ele é muito bom, gente, sigam. Ela nos chamou a atenção para esse erro, né, que a gente cometeu, principalmente ao utilizar essa palavra, né, descoberto, porque fica parecendo que antes disso, os médicos não sabiam o que era, o que não é bem verdade. Na verdade, o clitóris já é estudado, há muitos anos, mas isso foi um erro meu porque eu tinha pesquisado na internet e eu achei uma matéria do site Hype Science que dizia que clitóris humanos era um mistério absoluto até 2009. Mas enfim, né, aquela coisa bem exagerada, eu acho. Não era um mistério absoluto até esse ano. Então isso pode ter passado a ideia errada, assim. O que ele estava falando nessa matéria, na verdade, né, que o clitóris tinha sido descoberto, digamos, por completo, as partes internas e tal, apenas em 2009, né. Aí tem uma parte ali que eles falam, apenas em 2009 os pesquisadores Odile Wilson e Pierre Foldes produziram a primeira ecografia tridimensional completa do clitóris estimulado. E também tem uma outra matéria da revista Galileu, né, que fala que teve um estudo publicado no The Journal of Sexual Medicine, que falou, em 2009 também, né, que decretou oficialmente que o equivalente do pênis masculino era o clitóris, né, e não a vagina, na mulher. E que no início da formação dos bebês, os dois órgãos são idênticos, né? Depois que eles se diferenciam. E aí era isso que as pessoas queriam dizer com a palavra, ele foi descoberto. Mas não que ele não fosse, que não soubessem que ele existia antes, né? É importante frisar, assim, que essa correção foi muito importante, foi muito boa. Dela vir trazer isso à tona. Inclusive ela mandou umas fotos de uns livros dela de ginecologia bem mais antigos que já mostravam o clitóris. A diferença é que obviamente eles não tinham esse modelo 3D mostrando tudo e tal, mas já estudava-se, e é importante a gente falar isso porque enfim, corre muito aquele medo, aquela coisa de as pessoas depois poderem usar isso contra as mulheres feministas, né, e falarem, ai, nossa, estão inventando fake news pra dizer que a ciência não estuda o corpo delas, quando todo mundo que é da medicina sabe que isso não é verdade. Então, enfim, porque não é exatamente uma fake news, mas é um exagero, né, é um uso errado da palavra. Exato, é mais um sensacionalismo, assim, de certa forma. Exato, eu não queria transmitir fake news sem querer. E a gente não precisa falar esse tipo de coisa pra dizer que a ciência não estuda nosso corpo. Todo mundo sabe que a ciência deveria estudar muito mais o corpo das mulheres. Inclusive, quando ela mandou esses áudios e conversou com a gente lá pelo Instagram, obviamente ela concorda com isso, ela tem a mesma visão, né? Ela também segue o feminismo radical, então ela entende isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras que a gente utiliza. E, de novo, gente, a gente sempre vai reforçar aqui que não somos dessa área, a gente tá falando de áreas
que não são de nosso estudo, então isso pode acontecer, assim, e eu acho que pra quem não é, tipo, da área das ciências biológicas, medicina e tal, pode parecer assim, mas qual que é o problema de utilizar essa palavra, sabe? Tipo, não é nada demais, é só uma palavra, mas não, assim, porque as palavras têm muito peso, e você falar, tipo, descobriu, é muito diferente de, tipo, estudou mais a fundo, realmente descobriu mais sobre, sabe? Enfim, tem exato, tem ficou outras... parecendo que a gente tava falando que meio que foi encontrado em 2009, o que não é verdade, né? E aí, no perfil dela, ela fez um post, inclusive, e marcou lá, o pessoal é político, um post muito bom, explicando direitinho, colocando todas essas fotos dos livros dela, né, de anatomia e tal. E aí eu vou ler um pouquinho aqui do post pra vocês, mas depois sigam lá a página, porque é muito boa, o perfil dela no Instagram e tal. A gente segue também. Ele é bem interessante e é bem aquilo que a gente tava falando no outro episódio mesmo, né, pra compartilhar conhecimentos sobre essas coisas que às vezes a gente não sabe. E eu tava até falando pra Isa que isso é um privilégio muito grande nosso. Privilégio, enfim, uma coisa muito boa nossa, assim, de ter um público tão legal, né? E de ter um público que não é tão grande ainda e que é bem nichado, então a gente pôde aprender muito com um erro nosso, sabe? Ela não chegou de uma forma, assim, dizendo, meu Deus, vocês erraram, estamos aqui pra aprender todas juntas, né? Então, sim, inclusive, se a gente falar mais algo errado e alguém souber, tipo, super pode vir comentar. Ela veio e mandou DM no Instagram, né? Você pode vir mandar uma DM, mandar um e-mail, qualquer coisa, sabe? Se você perceber que a gente pontuou, fez algum erro e tal, tipo... Como a Letícia falou, né? Não somos de nenhuma dessas áreas, então... enfim, o post que ela fez, que ela nos marcou lá, né? Sobre o clitóris. Ela postou, em 2019 comemoramos 560 anos do, entre aspas, né? Descobrimento oficial do clitóris. Descobrimento na ciência médica, né? Certeza que muitas mulheres já haviam descoberto seu próprio clitóris. E hoje quero que você descubra mais sobre o seu também. Mas como que mesmo sendo conhecido há muitos anos pela teoria médica, suas funções e importância são tão ocultadas socialmente? Bom, mais um desserviço dos tantos oferecidos pelo patriarcado, né? Muitos nomes masculinos, a trajetória da mulher na medicina é dificílima, compõem a história do clitóris. Vamos falar de alguns. Clitóris vem do grego clitóris, que significa pequeno monte, e já era conhecido desde a Grécia Antiga, quando Hipócrates, pai da medicina, acreditava que ele protegia a vagina e também que a gravidez só ocorria se a mulher gozasse também, o que hoje sabemos que não é verdade, infelizmente. Aconselhando os homens que queriam ser pais a estimularem o clitóris de suas parceiras. O clitóris foi literalmente demonizado na Idade Média, sendo denominado no Malleus Maleficarum, aquele livro que determinava a caça às bruxas, como a teta do demônio. Enfim. Na literatura ocidental, esse órgão feminino foi pela primeira vez dissecado anatomicamente em 1545 por Charles Estienne, quando é erroneamente descrito com a função urinária. Já em 1559, ele é reconhecido pelo professor de anatomia italiano Matteo Realdo Colombo como órgão voltado ao prazer sexual após dissecações de mais de 1000 cadáveres. A maioria dos seus 9 centímetros de extensão está por dentro da genitália feminina. Já ouviu falar que o que vemos do clitóris é só a pontinha do iceberg? Quem permitiu esta metáfora incrível foi Ellen O'Connell, médica urologista australiana, que junto com Sanjeev Houston em 2005, quando estudou o clitóris de maneira inovadora, através de microdissecção de cadáveres e ressonância magnética. Para romper este tabu, acrescentei ao post imagens reais de dissecções anatômicas do clitóris do livro Yokoshi e do próprio artigo da Ellen O'Connell. E mais tarde volto em outro post com mais curiosidades. Então a gente percebe aqui, né, que claramente é muito errado falar que ele foi descoberto nesse ano. Dá pra ver claramente o nosso erro, assim, né? Então, muito obrigada por pontuar isso e por trazer as informações certinhas aqui pra gente, né? Pra gente não ficar sem querer disseminando aí fake news. Como as matérias, às vezes, meio que dão a entender, né? E ela também pontuou pra gente, né? Que a gente tinha comentado sobre como os médicos não sabem muito sobre as complicações que podem ocorrer caso uma mulher que tem uma outra doença coloque o DIU de Mirena, né? E ela falou que isso não é bem verdade, mas que o que pode acontecer, que muito provavelmente acontece, é dos médicos não informarem a paciente sobre as complicações futuras, né? Mas que eles sabem. O que é pior ainda pra mim. Talvez. Ainda, exato.
E de fato, assim, falando por experiência própria, às vezes que tentaram falar, coloca o Gil Mirena, que já foram alguns ginecologistas, já foram algumas médicas, assim, quando tava na saga de colocar o Gil, eu não lembro, pelo menos a princípio, assim, também que eu não cheguei muito longe, né, geralmente eu só dei uma olhadinha e falei, não, obrigada, mas eu não lembro, assim, de terem pontuado, mas você tem tal doença, mas será que você deveria colocar, sabe, realmente não me foi muito apresentado. Não sei se é porque eu não cheguei muito longe no processo, sabe? Porque eu não considerei muito colocar, porque eu não queria um método hormonal. Mas, de qualquer forma, acho que é bom sempre tomar muito cuidado, né, para as mulheres. Sim. E outra coisa que ela comentou foi que a gente falou da fertilização in vitro, né, da fertilização, dos problemas de infertilidade que os casais podem ter. E que a gente pode ter comentado de uma forma que dava a entender que as mulheres não têm esses problemas de infertilidade, o que não é verdade. A gente só comentou que muitas vezes, né, a medicina prefere olhar para o corpo da mulher para procurar esses problemas do que para o corpo do homem, né? Igual a gente até comentou da série de The Handmaid's Tale e tal. O que é verdade, porque de fato é mais exploratória com relação ao corpo da mulher, né? Sempre procura o problema no corpo da mulher, mas é claro que sim, tem mulheres que tem esses problemas, claro, né? Assim como homens. Sim, a questão é que muito mais facilmente vão achar esses problemas, né, nas mulheres, porque vão procurar mais nas mulheres. Exato, mas caso a gente tenha dado a entender que, tipo, não é verdade, nenhuma mulher tem problema com infertilidade, não é isso, né, gente? É claro que tem algumas que tem, mas a gente só quis pontuar isso, né, que eles olham mais pro corpo da mulher pra procurar isso do que pro corpo dos homens, né? Porque, claro, né, sempre querem falar que o corpo da mulher tá errado e querem fazer a mulher passar por esses procedimentos caros e invasivos e, enfim, ficar refém dessa indústria. Controlar, né, os nossos corpos. Que é a mesma coisa também para os métodos contraceptivos e tudo mais. Mas é isso, assim, me desculpa, galera, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com como a gente se expressa, né? Então, acho que é importante sempre frisar isso, assim. Tipo, e muito obrigada aí a ouvinte que compartilhou isso com a gente e veio nos chamar a atenção pra isso, né? Então, só pra fazer essa errata. Idealmente, todo episódio a gente conseguiria trazer alguém que é, assim, da área e que conseguiria... Seria muito bom, assim, sabe? Realmente, tipo, ter uma ajuda. Talvez a gente tente buscar isso mais vezes, principalmente para esses episódios extras, mas nem sempre é possível. E é bom lembrar que a Simone vai falar de muitas áreas diversas nesse livro, né? Ela vai realmente tentar fazer um apanhadão, já que ela tá falando da situação da mulher na sociedade no geral, né? Então, nem sempre vão ser coisas... Por exemplo, se a gente estivesse aqui falando de representação da mulher na mídia, que é uma coisa que a gente... Nós duas somos da área da comunicação, com certeza a gente teria mais facilidade de falar sobre esse assunto, sabe? Mas a Simone, segundo o sexo, ele é tão complexo justamente porque ele abrange várias áreas, sabe? Então, exato, ela estudou muita coisa, meu Deus. É sempre bom a gente, né, falar com humildade também e falar que, tipo, estamos aprendendo tanto quanto vocês, estamos todas aprendendo juntas. A gente só liga o microfone e grava, sabe? Mas estamos todo mundo aí lendo junto. Exatamente. Então agora, né, vamos entrar no segundo capítulo do Segundo Sexo, que é sobre a psicanálise. Ou seja, basicamente vai ser o capítulo inteiro a Simone de Beauvoir criticando o Freud e outros psicanalistas, mas obviamente, principalmente o Freud, né, que foi quem criou a psicanálise. Então, vai ser várias páginas legal, dela metendo pau nele, dela criticando toda a teoria dele e... com relação, obviamente, né, ao que o Freud fala das mulheres, né? Do destino da mulher e tal. Sim. E é isso aí, pessoal. Vamos então começar o episódio. Você está escutando o Pessoal é Político. Bem, a Simone, ela vai começar o capítulo falando que sim, a psicanálise realizou coisas boas e gerou diversos progressos. Por exemplo, explicou que nenhum fator intervém na vida psíquica sem ter revestido um sentido humano, pois o que existe é o corpo vivido pelo sujeito. Bom, já é importante a gente ressaltar isso, né? Que em nenhum momento ela vai falar, tipo... como se a psicanálise não fosse importante ou não fosse útil, ou... enfim, é tão importante que ela tá analisando, né? Tipo, é tão útil que ela está analisando. Mas ela vai criticar
E existem inúmeras autoras, inúmeras mulheres que vão criticar o Freud também, né? Então, obviamente, não é só Simone de Beauvoir. Primeiro, então, a gente vai começar fazendo aí um adendo, que eu não sabia, inclusive, eu acho, não sei se eu já tinha parado para perceber isso, mas que a psicanálise, ela é uma área dentro da psicologia, mas ela também é uma área que por si só pode ser estudada, né? Então, nem todo psicanalista é psicólogo. Então, ela é uma metodologia, né? Tem várias pessoas que, por exemplo, fazem terapia, fazem na metodologia da psicanálise, né? Por exemplo. Mas nem todo mundo que é psicanalista é formado em psicologia. É tipo isso, né? A gente perguntou pra nossa amiga que faz psicologia, porque a gente não sabia entender isso certinho, assim. Mas acho que faz sentido, né? Porque tem essas duas profissões, na verdade, e nem sempre uma é a mesma coisa que a outra, sabe? Então, enfim, é bom fazer esse adendo, assim. E né, nenhuma de nós duas somos especialistas, de novo falando aí, então desculpa se a gente falar alguma coisa errada, mas vamos tentar aí, nem estudamos psicologia nem nada. Enfim, a psicanálise é uma teoria que pretende explicar o funcionamento da mente humana e o método de tratamento de transtornos mentais. Seus fundamentos são que os processos psíquicos são, em sua maioria, inconscientes e que o processo psíquico inconsciente são dominados pelas tendências sexuais do ser humano. Então não é exatamente fácil assim discutir a psicanálise e de fato é um tema bem complexo. Não tem como discordar da Simone, né, aqui que ela vai falar isso. E ela vai, inclusive, comparar com religiões, porque ela diz que tem conceitos muito rígidos, e ela também critica o fato da noção da sexualidade se tornar vaga, e começa a tecer suas críticas sobre esse ponto de vista psicanalítico. O que é bem interessante. Eu não posso dizer, eu não super estudei psicanálise, não posso dizer se essas analogias são de fato nossa, realmente ela tá certa, mas é interessante pro capítulo, assim, né? Sim, eu achei engraçado que ela comenta que, assim como outras religiões, a psicanálise, coloca, no ramo de uma religião, porque ela diz que é tão, digamos, tão engessado os pensamentos quanto, porque... eu acho que isso acontece com muitas coisas, né, Sim, tem muita gente... teorias, com muitas teorias, tem muita gente que pega isso ao pé da letra, sabe, não, e segue aquilo como se fosse uma coisa, um dogma. Nossa, não posso sair disso, da psicanálise de Freud original, sendo que, na verdade, hoje em dia, muita gente já contestou muitas vezes as teorias, né, do Freud, principalmente, e até os psicanalistas atuais, né, criticam muito, e ela até comenta isso, né, que Sim. Muitos psicanalistas já tentavam meio que, criticar a teoria do Freud e criar outras, ou então rever e tal, enfim. Sim. Ela pontua que dentro dessa perspectiva foi construído um sistema em que ela não vai criticar ele todo, obviamente, mas vai examinar as contribuições dele para o estudo da mulher, que é a área dela, né? Afinal, a Simone está escrevendo um ensaio sobre a condição da mulher e está buscando entender o que é o outro. Então, ela vai começar essa análise, obviamente, da mesma forma como da biologia, né, para tentar entender por que a mulher é o outro. Ela vai buscar os estudos da psicanálise para tentar entender, tentar ver essa explicação, né. A primeira crítica que ela faz ao Freud é que ele não se preocupou muito com o destino da mulher, porque ele descreveu o destino dela sobre o modelo do masculino, apenas modificando alguns aspectos. Ou seja, mais uma vez a gente vê aqui que o homem é sempre o neutro e o positivo, como a gente já tá falando desde o primeiro episódio sobre esse livro, e enquanto a mulher, né, é sempre meio que feita ao molde do homem, né? Eles tentam seguir o que é aquilo ali, porque aquele ali é o ser universal, né? Então, assim como a gente comentou na biologia, né, aquilo do corpo do homem ser visto como neutro pela ciência e tal, é isso. A psicanálise vai ver o homem como se fosse um modelo neutro, e aí vai fazer, vai pensar no modelo da vida da mulher em cima do dele. Né? Sim, é bem complicado, né, já começar por aí, mas enfim.
Então os psicanalistas vão cometer esse mesmo erro e vão pensar na vida da mulher em relação ao homem, não em si mesma. E a Simone vai dizer, então, na página 60. Freud admite que a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do homem, mas não a estuda, por assim dizer, em si mesma. Ela vai dizer, então, que a libido feminina, por exemplo, é vista pelo psicanalista como um desvio da libido humana. Freud não entende a libido feminina em sua originalidade. Então, né, aí já começam alguns problemas. Aí a gente já começa a ver que essa é a principal crítica da Simone, né? Que ela vai falar que a psicanálise, ela sempre, parte do ponto de vista masculino, né? Tanto que, obviamente, né, foi desenvolvida por um homem e a maioria dos psicanalistas, principalmente nessa época, né, eram homens. Claro que tem hoje muitas mulheres e vieram depois muitas mulheres para tentar mudar isso, mas, obviamente, o Freud, sendo um homem que era, partiu do ponto de vista dele masculino, né? E aí ele acredita que a libido se desenvolve primeiramente de maneira idêntica nos dois sexos, né, quando as crianças são pequenas. Ele fala que primeiro todas as crianças atravessam uma fase oral, que as fixa no seio da mãe, depois passa por uma fase anal e atinge a fase genital, que aí se diferencia entre o menino e a menina, né? E, segundo Freud, o erotismo masculino localiza-se definitivamente no pênis, enquanto a mulher tem dois sistemas eróticos distintos. E essa parte eu acho, enfim, um pouco estranha, mas ele fala que tem o sistema clitoridiano, que se desenvolve no estágio infantil, né, com relação ao clitóris, e o sistema vaginal, que surge após a puberdade. Então, só quando a menina passa pela puberdade, ela teria que mudar, então, do sistema do clitóris para a vagina. Eu realmente não entendo como ele chegou nessa conclusão, mas tudo bem. Eu também não. Eu acho isso meio confuso, assim, essa distinção que ele faz entre os dois, sabe? E, para ele, o desenvolvimento dos meninos ocorre da seguinte forma, né? Quando o jovem atinge a fase genital, sua evolução está terminada, que eu acho que é na puberdade também, né? Que ele considera para os meninos. Peraí, vou tomar uma... será necessário que passe da atitude autoerótica, né? De quando eles são pequenos, quando são crianças, em que aspira o prazer em sua subjetividade, a uma atitude heteroerótica que relacionará o prazer a um objeto, normalmente a mulher. Tal passagem acontecerá no momento da puberdade, através de uma fase narcisista, mas o pênis permanecerá o órgão erótico privilegiado. Então, ele considera que todas as crianças, quando passam pela puberdade, passam, né, desse sistema autoerótico para heteroerótico. E aí... Só que pro homem continua meio que a mesma coisa, né? Porque o pênis continua sempre sendo o órgão erótico dele, sabe? Enquanto pra mulher tem essa mudança, então... as coisas são muito mais complexas para ela, né? O estágio autoerótico é quando a criança liga-se mais ou menos fortemente a um objeto, que é quando ela é pequena, né? Tanto os meninos quanto as meninas passam por ele, né? Que é o que ele fala da fase oral, de quando a criança fixa-se no seio da mãe e tal. O menino fixa-se na mãe e quer se identificar com o pai, mas ele se apavora com isso e teme que o pai o mutile para puni-lo. Ele desenvolve o complexo de Édipo, que é o amor pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o do mesmo sexo. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? É bem famosa esses complexos que ele criou. Complexo de Édipo para os meninos, complexo de Electra, né? Para as meninas. Esses nomes estão na cultura pop bastante, assim, aparece. Pois é. E aí o complexo de Édipo é basicamente isso, né? Explicando de uma forma bem simples, é o amor pelo genitor de sexo oposto e a raiva e rivalidade com o do mesmo sexo. Então, pros meninos, ele amaria muito a mãe e teria muito ódio do pai, né? Que é o que as pessoas sempre falam do filme lá do Norman Bates e tal. Exatamente. Tem várias séries e filmes que se encaixam nesses complexos, né? Então, o menino vai ter sentimentos de agressividade em relação ao pai, mas, ao mesmo tempo, ele interioriza a autoridade dele, né? Porque o pai tem a grande autoridade na família, no mundo, né? O Freud vai sempre falar que o pai é a autoridade ali, né? Ele desenvolve, por fim, o superego, e isso eu tive que pesquisar melhor também, né? Porque a Simone não explica o que é esse superego, ela só fala, né? Porque
Ela pesquisou muito sobre a psicanálise e, basicamente, o Freud diz que essa é uma das partes da mente humana, né? Que tem o id, o ego e o superego. E o superego é a nossa consciência moral, ou seja, os princípios sociais e as proibições que nos são inculcadas nos primeiros anos de vida e que nos acompanham de forma inconsciente a vida inteira. Então, são coisas que estão no seu inconsciente e você não percebe, mas que você meio que adquire no início da sua vida, quando você ainda é pequenininho, né? Enfim, aí ele desenvolve, por fim, o superego, que censura as tendências incestuosas. Então é uma coisa que tá no seu inconsciente, né? Que você não tenha... que você deixa de ter essas tendências incestuosas quando se desenvolve, né? E o complexo desaparece e o filho se liberta. Isso depois da puberdade, né? Já o das meninas possui semelhanças, principalmente no início, né? Porque ele vai considerar que no início da trajetória sexual, tanto os meninos quanto as meninas passam pela mesma coisa. Mas, no caso delas, é muito mais diferente e complexo, porque tem essa questão, né, de trocar de zona erógena do clitóris para a vagina. E a Simone vai criticar de novo o fato do Freud definir a trajetória da menina menos em si mesma, mais a partir da forma masculina. Ela sempre vai, né, bater nessa tecla, de que ele sempre parte de um ponto de vista masculino e pensa na vida da mulher com relação à do homem, né? Assim como no homem, a mulher deverá, pelo narcisismo, objetivar no outro, no homem, né, a sua libido, quando ela passa do estágio autoerótico para heteroerótico. Porém, isso será muito mais complexo, porque implica passar do prazer clitoridiano ao vaginal. Há somente uma etapa genital para o homem, enquanto há duas para a mulher. Ela se arrisca bem mais do que ele a não atingir o termo da sua evolução sexual, ou seja, não se desenvolver por completo, né, da forma que o Freud define qual é a evolução sexual das pessoas, e permanecer no estágio infantil, que seria o estágio clitoridiano, né? E, consequentemente, a desenvolver o que ele chama de neuroses, né? Que é quando a pessoa não passa por por todo esse trajeto, digamos, né, da vida sexual, a pessoa desenvolveria, entre aspas, neuroses. Aí, no caso, a menina desenvolve o complexo de Electra, né? Que seria o equivalente, mais ou menos, ao complexo de Édipo, que ela se identifica com a mãe a tal ponto que quer substituí-la para possuir o pai. Que daí ela quer seduzir o pai, né? Segundo essa teoria. A menina possui inicialmente uma fixação materna, já o menino nunca se sente atraído pelo pai, então essa é uma diferença entre eles, né? A menina se identifica com o pai, mas por volta dos 5 anos descobre a diferença anatômica entre os sexos e reage à ausência do pênis com o complexo de castração. E aí entra em toda aquela outra questão que muitas mulheres criticam o Freud, né? Por ele falar da inveja do pênis e tal. Por ele falar que as mulheres têm esse complexo de castração, porque elas veem que o homem tem um pênis e elas olham pra si mesmas e acham que elas foram mutiladas, né? Ou castradas. E aí ela sofre por causa disso, né? E renuncia às pretensões viris e passa a se identificar com a mãe e quer seduzir o pai. Assim, os complexos de Electra e o de castração se fortalecem. Tipo, como ela acha que ela foi castrada, né? Isso fortalece o fato dela querer seduzir o pai e se identificar com a mãe, né? E o superego se constitui, as tendências incestuosas são recalcadas, igual nos meninos, mas o superego dela é muito mais frágil do que nos homens, né? Porque o complexo de Electra é menos nítido do que o de Édipo. Todo esse conjunto do drama sexual feminino é muito mais complexo do que nos homens, já dá pra perceber, né? Afinal de contas, tem essa questão do complexo de castração, ou, enfim, a inveja do pênis, né, que ele vai falar depois, e outra questão que a Simone vai criticar bastante, que muitas mulheres criticam, né? E, então, já dá pra perceber que, de fato, todo o trajeto que a mulher tem que percorrer, segundo Freud, pra se desenvolver por completo, é muito mais complexo do que o dos homens, né? Segundo Freud, se ela tentar reagir ao complexo de castração recusando sua feminilidade, obstinando-se a cobiçar um pênis e a se identificar com o pai, ela permanecerá no estágio clitoridiano, tornando-se frígida ou homossexual. Bom, né, galera? Então, depois de todas essas explicações que podem ser bem confusas mesmo, acho que para quem nunca estudou essa área, vamos entrar então nas críticas ao modelo de Freud no geral, pela Simone, e depois eu gostaria de adicionar também uma outra parte que não é do segundo sexo, mas é do livro Motherhood and Representation, que eu peguei aqui agora, que eu utilizei no meu TCC, e daí eu lembrei que lá tem um apêndice só com escritoras mulheres que refutaram o Freud também.
que é muito bom. Aí eu não vou ler, obviamente, tipo, tudo que elas falaram, mas eu posso dar alguns exemplos de nomes, e a gente pode colocar depois também no nosso Medium, né? Pra vocês darem uma olhada, só pra vocês terem uma noção que a quantidade de autoras que falaram isso e por que elas falaram isso. Enfim, eu vou entrar nas críticas da Simone e depois eu vou trazer um pouquinho desse livro, que ele é muito bom, que é da Ian Kaplan. E ele fala sobre a representação da mãe na cultura pop, assim, né, em histórias e tudo mais. E daí ela vai analisar, tem uma parte que ela vai analisar a mãe pelo viés do Freud, né, da psicanálise. Então, enfim, é bem interessante. Acho que vai agregar bastante também para quem tiver interesse, principalmente em estudar a maternidade, né. Que não é exatamente aqui a gente tá falando da mulher no geral, mas, obviamente, a gente sabe que envolve muito, né, da mulher na sociedade. Bom, depois de descrever, né, todo esse modelo, então, a Simone vai partir... Que é bem complicado também, como a Lê falou. Espero que a gente tenha explicado mais ou menos de uma forma correta, assim, porque também foi a primeira vez que eu li sobre isso, né? E pior que eu tava revendo aqui a minha parte do TCC sobre isso, e eu fiz a mesma coisa, eu tive que explicar todo esse sistema primeiro, pra depois entrar nas críticas, então, obviamente, né, porque não era um TCC da área de psicologia, então eu tinha que explicar primeiro, pra depois criticar. E, cara, é complicado mesmo. Eu lembro que foi a parte mais difícil, assim, da minha pesquisa. Então, entendo se vocês ficarem com dúvidas. Depois de descrever todo esse modelo, então, a Simone vai partir para as críticas do Freud e da psicanálise no geral, né? Primeiro, ela vai ressaltar de novo que o Freud pensou sempre na história das mulheres sobre um modelo masculino, igual nós comentamos antes, que por si só já ia dar merda, né, basicamente, que é a crítica principal dela. E você já sabe que vai dar tudo errado, tipo assim, porque, cara, não tem como, sabe? Tipo, é muito diferente, não tem como você usar o mesmo viés para analisar os dois. Mas, enfim, né? É como se ela estivesse falando que as próprias teorias da psicanálise já consideram a mulher como o outro, o que é basicamente isto, né? E com relação ao complexo de castração, então, que a Isa explicou ali, ela vai comentar que a psicanalista supõe que o psicanalista supõe que a mulher se sente um homem mutilado, mas a própria ideia de mutilação já implica em uma comparação e valorização. Ou seja, achar que a mulher se vê como mutilada já coloca uma comparação negativa para ela e positiva para o homem. E aí ela vai, então, comentar alguns equívocos sobre isso. Tipo, primeiro, muitas meninas descobrem essa diferença muito mais tarde na vida, o que é muito verdade, né? Assim, nem todas as meninas, né? Quase que eu falei mulheres, nem todas as meninas têm contato com isso logo na infância, sabe? Difícil, nem todas as meninas vão ver um pênis e pensar, nossa, é diferente, nossa, eu sou mutilada, eu estou castrada. Se elas não tiverem, por exemplo, irmãos ou não forem criadas por homens, elas podem demorar muito mais tempo para ver de fato um homem nu. E até porque, né, obviamente não tá tanto na cultura, né, quanto mulheres se mostrando aí. E perceber isso. Então, como isso seria explicado, né? Como surgiria esse complexo para as meninas? E depois ela ressalta que não é do pênis em si que a menina tem inveja. Pra mim, essa é a parte mais, assim, genial, que fecha tudo, que é da valorização dos homens na sociedade. Então não é, eu vi um pênis, que inveja, eu queria ter um, mas o que esse pênis significa, né? Porque por mais que a gente não veja um homem nu, às vezes, quando é criança, a gente percebe, sim, que os meninos são tratados de forma diferente, sabe? E claro que isso também demora de acordo com, sei lá, se a menina passa mais ou menos tempo, convive ou não com meninos, mas isso é muito fácil de notar, sabe? Tanto na cultura quanto na sua vida, assim. E daí a Simone vai falar na página 62. Esse frágil caule de carne só lhe pode inspirar indiferença e até repugnância. A inveja da menina resulta de uma valorização prévia da virilidade. Freud a encara como existente quando seria necessário explicá-la. Então, ao invés de falar assim, porque toda mulher tem inveja do pênis, seria mais necessário, tipo, explicar de onde vem essa inveja, certo? Tipo, por que ela existe, qual que é o sentido disso, porque o pênis, né, na sociedade, obviamente, vai significar virilidade, vai significar você ter uma vida, obviamente, bem mais privilegiada,
aqui entrando só, óbvio que no recorte de genital, né, não falando cor, classe, etc. Mas você vai ser tratado de uma forma diferente e as meninas percebem isso e passam a entre aspas, invejar, mas é um sentimento muito mais complexo do que uma inveja. Tipo, a expressão frágil caule de carne é muito engraçada. Muito boa. É muito boa, Simone. A Simone é engraçadinha no livro também, é ótimo. Ela é debochada. Além disso, ela também pontua que a noção do complexo de Electra é muito vaga e que não inspira uma descrição original da libido feminina, porque assim como já comentamos, né, a psicanálise não considera a libido feminina em si própria, mas sim como um desvio da do homem. E uma outra crítica muito importante é de que Freud não explica de onde vem essa soberania do pai. Tipo, ok, o pai é o soberano, mas ele não tenta explicar o porquê disso. E, tipo, não é que a gente esteja discordando, a gente entende que o pai é geralmente o soberano, porque ele é o homem, então, né, dentro da família ele provavelmente é o que manda e tudo mais, mas Freud não vai explicar o porquê que isso acontece, né? E ele mesmo diz que não sabe que a autoridade decidiu em algum momento que o pai superaria a mãe. Então, obviamente, ele já afirma isso, né? E agora eu queria trazer um pouquinho das outras críticas, só pra deixar um pouquinho mais embasado e, sei lá, eu acho que pode ser interessante também pra quem quiser depois se aprofundar. Vai ser bem por cima, só falar alguns nomes e aí quem quiser se aprofundar mais eu posso colocar depois lá no Medium. Citando aqui a grande pensadora Letícia Graton no seu TCC de 2018, entendeu? No meu capítulo Representação da Maternidade, o viés sobre a psicanálise, eu trouxe algumas autoras, que era a Adrienne Rich, em 1981, ela critica o Freud no livro Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution, onde ela aponta a problemática das construções sociais de um papel feminino serem definidas por pensadores homens. E depois vão ter outras pensadoras também, outras psicólogas, como Nancy... Talvez eu fale errado esses nomes, tá, gente? Nancy Chorldo, Dorothy Dinenstein, Helen Sioux, enfim, é francês. Lucy Irigaray, Julia Kristeva e Karen Horney, que são as autoras apontadas no livro Motherhood and Representation, porque elas também criticam a definição falocêntrica da figura materna, né? Então todas elas vão teorizar sobre a figura da mãe, e cada uma vai trazer novas perspectivas para o assunto, enriquecendo pesquisas sobre a maternidade na psicanálise. Então, enfim, daí dentro do meu TCC eu vou entrar mais nessa parte da questão da inveja do pênis e tudo mais, que elas também vão falar bastante na maternidade e todos esses complexos aí que Freud fala. Mas é bem importante frisar porque que essa autora também critica, né, o Freud da mesma forma que a Simone. Porque quando ela tá falando dos modelos de mãe, ela fala de um binário de mãe boa e mãe má, que aparece muito na cultura pop até hoje em dia, assim, nas histórias e tudo mais. E ela fala que a psicanálise, ela vai reforçar isso, porque ela vai basicamente... vai basicamente se basear nisso, assim. Então, isso vai acabar sendo muito negativo para as mulheres mais pra frente. Então, é muito importante que as mulheres, tipo, não deixem que isso definam, tipo, os estereótipos maternos, entendeu? Enfim, é uma treta bem complexa, mas era só pra dizer que existem várias outras mulheres que vão criticar o Freud e trazer, inclusive... vão pegar a teoria dele e vão desenvolver para outro lado para explicar ao invés de condenar as mulheres, sabe? Não é óbvio como se Freud tivesse feito isso super de propósito, mas é muito interessante esse capítulo do livro porque ele vai mostrar como esse discurso vai justificar mais pra frente, então, toda essa coisa da mãe boa e mãe má, que é um pouquinho do que a gente já falou também na primeira temporada, quando a gente tava falando da Andra Dworkin, dos contos de fada, sabe? Que daí depois vai ter também a mulher, né? A madrasta também, que é a má e tudo mais, e como tudo isso vai estar presente na mídia e na cultura pop. Então é bem, bem interessante. Sim. E agora voltando pro segundo sexo, né? Depois de falar sobre o Freud, a Simone vai comentar sobre um outro psicanalista, que eu nunca tinha ouvido falar, mas, enfim, né, porque geralmente a gente ouve só Freud ou Lacan, né, quando eu tava falando de psicanálise, chamado Alfred Adler. Ele foi um psicólogo austríaco
fundador, na verdade, da psicologia do desenvolvimento individual, mas ele também trabalhou com o Freud, realizando pesquisas na área da psicanálise, né, no início. Mas depois ele se desligou do Freud por considerar o fator sexual superestimado nas teorias freudianas, né. E aí o Adler, ele compreende a insuficiência de um sistema que assenta unicamente na sexualidade e o desenvolvimento da vida humana, como era o do Freud, né. Enquanto para Freud todas as condutas são provocadas pelo desejo, o Adler já vai pensar em outra coisa, né? Ele já considera que o homem se apresenta visando a certos fins ao móvel, então ele vai falar que nem tudo é questão sexual, igual o Freud fala, né? Porque tem aquela piada, né, que as pessoas sempre falam também, que o Freud acha que tudo é sobre sexo, não sei lá, porque de fato, de fato, toda a teoria dele meio que diz respeito a isso, né? E o Adler, ele compreende essa insuficiência, né, do sistema ser apenas sobre sexo. Ele acreditava que os seres humanos têm vontade de poder e também possuem um complexo de inferioridade, e que nas mulheres esse complexo de inferioridade leva a uma recusa da feminilidade. E sobre o complexo de castração do Freud, né, ele acreditava que não era a ausência do pênis que provocava o complexo, mas sim o conjunto da situação, que a mulher invejava o pênis por ser uma representação dos privilégios masculinos, igual a Simone tá falando, né? Ou seja, esse cara já tinha um pouquinho mais de noção. Ele já traz um pouco a questão da sociedade, né? Que o Freud não considera. Ele só fala, a mulher tem inveja do pênis, ponto final. Não tenta abordar o porquê que ela tem essa inveja. Enquanto o Adler vai falar, não, ela tem essa inveja do pênis porque representa todo o poder do homem na sociedade, né? Então ele já faz um pouquinho mais essa análise. E ao invejar o pênis, ela reage com um protesto viril, né, ele dizia, ou ela se masculinizava ou lutava contra os homens com as chamadas armas femininas, né. Por exemplo, a maternidade seria uma dessas armas, né, uma coisa que só as mulheres podem fazer, onde a criança e tal, ela ter um filho representaria o pênis enquanto um privilégio, né, entre aspas. Então, assim, ele enxergava que a mulher ela é dividida contra si mesma muito mais do que os homens, né? De novo, nas teorias dele, mostrava que esse desenvolvimento da mulher era muito mais complexo, né? Porque também tinha essa questão da inferioridade, da inveja do pênis e tal. A diferença dele pro Freud é que realmente ele enxergava para além do tipo, ela se sente castrada, ela tem uma inveja do pênis e ponto final. E acaba aí, igual... É engraçado porque é o que a Simone sempre critica ali, né? Tipo, o Freud meio que fala essas coisas, mas ele é super determinista, tipo... Ele só fala, tipo, era assim, ponto final, e não explica o porquê. Tipo, o pai tem autoridade, mas não vou explicar de onde ela vem. Simone critica a psicanálise principalmente devido ao seu determinismo, que, assim, se vocês lembram dos outros episódios que a gente falou também, tanto da introdução quanto o episódio sobre biologia, a Simone é realmente contra qualquer coisa determinística, assim, né, tipo, enfim, ela realmente não gosta disso. Segundo ela, para todos os psicanalistas, a história humana se explica por um jogo de elementos determinados. Além disso, na questão da mulher, eles também enxergam, consequentemente, todas com o mesmo destino. Ela tem um conflito entre as tendências viris, que se realizam no sistema clitoridiano, e femininas, que se realizam no erotismo vaginal. De novo, aquela diferenciação, né, que a gente falou lá. Então, na página 64 e 65, ela vai falar: infantilmente, ela se identifica ao pai, depois experimenta um sentimento de inferioridade em relação ao homem e é colocada na alternativa de manter sua autonomia, de se virilizar, o que, sobre o fundo de um complexo de inferioridade, provoca uma tensão suscetível de acarretar neuroses, ou de encontrar na submissão amorosa uma feliz realização de si mesma, solução que lhe é facilitada pelo amor que devota ao pai soberano. É ele que ela busca no amante ou no marido, e o amor sexual acompanha-se nela do desejo de ser dominada. Será recompensada pela maternidade que lhe restitui uma espécie de autonomia. Esse drama apresenta-se dotado de um dinamismo próprio, procura desenvolver-se através de todos os acidentes que o desfiguram e cada mulher aceita-o passivamente. Ou seja, né, Simone critica então o fato de que esses psicanalistas recusam a ideia de escolha. Eles já determinam que este é o drama da vida da mulher e este é o do homem, como se as pessoas não pudessem escolher de nenhuma outra forma. Então eles rechaçam a noção de
escolha devido ao determinismo e a noção de inconsciente coletivo que forneceria ao homem imagens e um simbolismo universal. Então, nisso tudo, eles meio que não deixariam espaço para, tipo, a mulher, por exemplo, criticar isso ou não seguir essas ideias, enfim, poder escolher uma outra forma, né, de se relacionar e tudo mais. Adler até percebeu que o complexo de castração só poderia ser explicado em um contexto social, mas ele não explora esses valores reconhecidos pela sociedade. Tipo, quais são esses privilégios do homem, por que as mulheres têm inveja deles, então ele não entra muito a fundo nisso, sabe? O que eu falei, ele tem um pouquinho mais de noção no quesito de que não é do pênis em si que a mulher tem inveja, né? Ele entende que é dos privilégios, mas ele não explora muito isso aí, né? Outro ponto que ela ressalta é que a sexualidade não deveria ser encarada como um dado irredutível, como os psicanalistas consideram. Simone vai dizer, então, na página 66. O existente é um corpo sexuado, mas é a partir da existência que se pode descobrir as significações. Então, não é o sexo em si que vai dar o significado para as coisas, mas a forma como isso vai ser interpretado, que volta muito para aquilo que a gente já estava falando do episódio da biologia, né? Aí ela usa o exemplo da virgindade, dizendo que não é porque simboliza a virgindade feminina que a integridade fascina o homem. É seu amor à integridade que torna preciosa a virgindade. Porém, ela também vai dizer que, mesmo com todos esses problemas, a psicanálise se mostra certa em certos momentos. Não é difícil para os psicanalistas encontrarem comprovações das suas teorias. Isso porque as condutas e situações se repetem, no entanto, elas se repetem por causa da socialização e não porque foi tudo pré-determinado. Então, não é como se as análises em si fossem erradas. O problema é não entender esse lado sociológico por trás delas, né? Que, de novo, eu acho que essa parte da inveja do pênis é a mais fácil da gente entender essa crítica. Tipo, não é que esteja errado dizer, ok, a mulher inveja o pênis. É errado, o errado, entre aspas, né? O que não, tipo, o que tira a complexidade disso é você não tentar entender por quê, sabe? Da onde que isso surge, o que isso significa, que não é do órgão em si, mas do privilégio, né, masculino, que se a gente vivesse numa sociedade que não é patriarcal, esse privilégio talvez não existiria, sabe? Exato. E aí ela vai entrar por fim nessa questão, né, do pênis, que é muito, muito abordada ali na psicanálise. E segundo a Simone, né, a angústia da liberdade faz o sujeito se procurar nas coisas. Por isso o pênis tem um papel duplo para o menino, né, quando ele é pequeno. Ele é ao mesmo tempo um objeto estranho e ele mesmo. Porque, tipo, ele é uma coisa que ele tá vendo, mas ao mesmo tempo faz parte do corpo dele, né. E é uma fonte de orgulho, né, ela comenta que é porque o falo é separado que o homem pode integrar na sua individualidade a vida que o ultrapassa, na página 68. Então ela vai explorar como que, tipo, é muito diferente pro homem ver o órgão, né, dele dessa forma. E a menina, né, que não vê, ou que, enfim, é tudo muito mais interno, etc. Por isso mesmo, o tamanho do pênis se torna, então, a medida do valor do homem, né? Isso a Simone vai falar, ó. Não sou eu que tô falando. mas é óbvio Mas sim, perante a sociedade. É óbvio que a gente vive nessa sociedade falocêntrica e a gente sabe, né, que os homens realmente dão muito valor pro pênis deles. Pro tamanho, a potência e tudo mais, né? Considerado um símbolo de virilidade. Aí a Simone vai falar que de uma forma mais bonitinha e acadêmica do que isso, explicando que o falo encarna carnalmente a transcendência do homem. Em outras palavras, o cara dá muito, muito valor pro pau dele. Muita importância, né, pra essa parte do corpo, porque é uma coisa, como ela falou, é muito diferente o fato de que eles veem, né, uma parte externa do corpo deles também. Enquanto as meninas privadas desse alter ego, né, que seria o pênis, não se alienam em uma coisa apreensível, então elas se fazem por inteira um objeto, se colocando como outro, né. Aí ela vai falar que a ausência do pênis a impede de se tornar presente a si própria enquanto sexo. Então ela basicamente está comentando essas diferenças, né, entre você ter uma anatomia, sim, um órgão que seja assim, que você pode ver, que você pode encarar como uma coisa, enquanto pra menina, né, isso é muito diferente. Aí ela vai ressaltar que o pênis, como você falou, né, que na verdade o pênis só tem esse valor todo por conta da sociedade que dá esse valor, né. Afinal, a sociedade patriarcal colocou toda essa importância em cima desse órgão sexual. Mas se a gente vivesse em uma sociedade que não é assim, a gente poderia achar um equivalente feminino, né,
pro pênis. É igual a gente É, falou exatamente. em todo o episódio da biologia, tipo, não é porque... não é o pênis que tem esse valor todo, é a sociedade que tá colocando esse valor todo nele, né? E aí na página 69 ela diz: o falo assume tão grande valor porque simboliza uma soberania que se realiza em outros campos. Se a mulher conseguisse afirmar-se como sujeito, inventaria equivalentes para o falo. A posse de uma boneca em que se encarna a promessa do filho pode tornar-se mais preciosa do que a do pênis, né? Pra menina, no caso. É só no seio da situação apreendida em sua totalidade que o privilégio anatômico cria um verdadeiro privilégio humano. A psicanálise só conseguiria encontrar sua verdade no contexto histórico. Então, mais uma vez, ela ressalta que a psicanálise não leva em conta essa questão social, né? A questão o valor que a sociedade coloca nisso, né? Porque ela é determinista e já diz, tipo, o pênis é o que causa inveja na mulher, ponto final, e não explora o porquê disso, né? E pra Simone tem tudo a ver, né? Ela sempre leva pro lado do o que a sociedade faz com aquilo, qual é o valor que a sociedade dá para aquilo. E aí, aqui, mais uma vez, a gente vê essa argumentação dela, né? Que ela sempre se importa muito com essa questão da sociedade, assim como na parte da biologia ela falou sobre todas as diferenças biológicas entre os homens e as mulheres, né? E que, como a biologia não explica o porquê que a mulher é o outro, sem essa parte do contexto social, né? Assim como a psicanálise. Também não vai explicar se você não levar em conta essa questão da sociedade, né? Então, basicamente, vai entrar na questão de... Ok, o livro inteiro ela tá querendo entender por que a mulher é o outro, né? Depois de apresentar a tese dela, né? Vamos resgatar aí lá no primeiro episódio dessa temporada que a gente falou que a Simone tá querendo entender por que a mulher é colocada como outro na sociedade. E, ao final desse capítulo, então, ela vai chegar à conclusão de que a psicanálise não basta para explicar por que a mulher é o outro. Ela é muito importante, a gente tem que, obviamente, entender e tudo mais, mas por si só não vai explicar a nossa opressão, né? Então, por isso mesmo, né, ela vai terminar falando isso, e da mesma forma como ela falou com a biologia, então não se basta em si mesma pra dizer, então é por isso que as mulheres são oprimidas, é porque elas têm inveja do pênis, tipo, não estamos aceitando essa desculpa, não é uma desculpa, sabe, não é uma explicação. Na página 69 ela vai dizer: assim como não basta dizer que a mulher é uma fêmea, não se pode defini-la pela consciência que tem de sua feminilidade. Toma consciência desta no seio da sociedade de que é membro, ou seja, né, de novo aí o aspecto social, o aspecto do coletivo, o aspecto de, ok, a gente tem essa ciência, a gente entende que a gente é fêmea, a gente tem essa inveja do pênis, muitas vezes, a gente entende que a gente é diferente, mas todos esses entendimentos acontecem dentro de uma sociedade, eles não acontecem num vácuo, né? Então, tipo, que nem a gente sempre brinca quando as pessoas trazem esses argumentos, tipo assim, cara, ninguém vive numa bolha, então o fato de como a sociedade vai explicar isso, né, o que a gente vai colocar de peso em cada uma dessas questões vai fazer... A gente tem que analisar isso para conseguir tentar entender por que a mulher é o outro, né? Não basta só olhar para a psicanálise, não basta só olhar para a biologia, por exemplo. Então, temos que analisar tudo a partir da relação que o indivíduo tem com o mundo e a sociedade, né? A psicanálise não vai explicar por que a mulher é o outro, porque Freud diz que o prestígio do pênis vem do domínio do pai, mas não explica de onde vem o domínio do pai, né? De onde vem essa soberania do pai. Ou seja, né, você não pode só falar, é porque o pai é soberano, mas por que o pai é soberano, né? Simone tá sempre aí questionando. Ela não rejeita, obviamente, as contribuições da psicanálise, como eu comecei o episódio falando. Todas as contribuições, né? Claro. Mas ela recusa o método. E, por exemplo, ela não considera a sexualidade um dado. Além disso, ela enfatiza que a psicanálise, que os psicanalistas, né, só estudaram a libido feminina a partir da masculina, ou seja, eles ignoraram a atração que o macho exerce sobre a fêmea. A autora encara o problema do destino feminino de forma bem diferente que os psicanalistas. Ela fala, então, colocaremos a mulher em um mundo de valores e atribuiremos às suas condutas uma dimensão de liberdade. Ou seja, né, ela escolhe entre afirmar a sua transcendência e se alienar enquanto objeto do homem, que é aquilo que a gente já falou um pouco na introdução também, né, de, querendo ou não, é mais fácil você se alienar, você aceitar esse destino e ser apenas o objeto do homem. Mas você pode escolher essa transcendência, né, que é muito mais complicada, mas pode acontecer, né, enfim, se você for construir tudo isso.
E ela também rejeita a noção de normalidade da psicanálise, pois para eles, se um indivíduo não passa pela evolução que eles consideram, entre aspas, normal, ele teve um problema e não pode só ter escolhido um caminho diferente. Isso é bem complexo também, que vai entrar na questão das neuroses e de, a mulher tem um problema por causa disso e disso, aquilo. E se a gente for olhar pelo contexto social, é bem complicado, né? Porque, enfim, sempre se encontram motivos para dizer que as mulheres estão loucas e então, são problemáticas e tudo mais. Ela vai encerrar este capítulo, mais uma vez, ressaltando a principal crítica ao método da psicanálise. Ele adota sempre um ponto de vista dos homens. Por exemplo, se uma menina sobe uma árvore, ela não está fazendo isso porque quer e gosta, e sim porque ela quer imitar os meninos. E, de fato, provavelmente muitos mais meninas subiriam em árvores, mas, né, enfim, é muito determinista falar que é de fato por causa disso. Não existe nenhuma outra explicação. Os psicanalistas consideram femininas as condutas de alienação e viris aquelas que o sujeito afirma sua transcendência, ou seja, eles reforçam os papéis de gênero, sempre definindo então o homem como ser humano e a mulher como fêmea, pois para eles toda vez que uma mulher se conduz como ser humano, ela quer imitar o homem. Isso também é uma frase bem famosa, acho, da Simone, né? É uma questão bem famosa dela, que toda vez que a mulher está querendo agir como ser humano, ela é vista como homem, né? E complicado, a gente vê isso acontecer bastante, né? No fim, tipo, o principal problema, a principal crítica, assim, se a gente tivesse que sintetizar a crítica dela, né, sobre a psicanálise, é de fato essa questão de a própria teoria da psicanálise enxerga a mulher como o outro, né? Porque já que parte do ponto de vista do homem, né, do masculino, é claro que toda essa teoria vai sempre enxergar a mulher como o outro, já que coloca enfim, formula todo esse processo pelo qual ela tem que passar em cima do processo do homem, né, na verdade. E não em si mesmo, como ela comenta muitas vezes. E por si só vão ter falhas quando você começa disso, entendeu? Não tem como não... Tipo, se você já começa desse ponto de vista excludente, né, obviamente. Exato. Porque, mais uma vez, é aquilo que ela sempre comenta, né? O homem é visto como neutro, então é por isso que a psicanálise parte daí. E esse é o principal problema da teoria, embora ela tenha, claro, criticado várias outras questões dentro da teoria, mas tudo se resume a isso, no fim das contas, né? Então eu vou terminar aqui só lendo o último parágrafo desse capítulo, que é muito bom. Ela sintetiza muito bem na página 72, né? O psicanalista descreve-nos a criança e a moça solicitadas a identificar-se com o pai ou a mãe, hesitantes entre as tendências viriloides, né, ou seja, tipo, masculinas, e femininas, ao passo que nós concebemos a mulher hesitando entre o papel de objeto de outro que lhe é proposto e a reivindicação de sua liberdade. Assim, concordaremos a respeito de certo número de fatos, em particular quando consideramos os caminhos de fuga inautêntica que se oferecem à mulher, mas não lhes emprestaremos em absoluto a mesma significação que o freudiano ou o adleriano. Para nós, a mulher define-se como ser humano em busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer. Nós estudaremos numa perspectiva existencial através da sua situação total. Então, mais uma vez, ela está falando da diferença entre a forma em que ela vê, né, a vida da mulher e todo o trajeto da mulher na sociedade e a forma que os psicanalistas veem, né? Ela vai falar aqui na questão da forma que ela enxerga, né, que é existencialista, através da filosofia existencialista, ela vai pensar em toda a perspectiva de toda a vida da mulher, a situação total dela na sociedade, né? Sim, e é muito complexo porque, tipo, qual que é a importância, obviamente, de você ter mulheres como Simone, né, refutando isso? Tipo, a gente precisa ter um outro viés, a gente precisa ter uma outra explicação, senão a gente vai aceitar isso que é dado, essas justificativas, e depois você vai entrar em várias outras questões, como eu tinha trazido aqui a questão da representação da mãe, sabe? Porque a princípio, tipo assim, ok, tá ligado? Freud disse isso, mas o que gerou o fato do Freud dizer isso, sabe? Tipo, acho que esse é o maior problema em si, né? O que as pessoas usam os pensamentos de Freud para justificar depois, né? As representações, por exemplo, que podem ser muito erradas, que podem trazer estereótipos nocivos e tudo mais, né? Então, tipo, as consequências disso, né? A gente tem que sempre pensar. É foda. Acho que é isso, assim, deu pra entender um pouco, acredito eu.
mesmo sem ter tanto conhecimento da área da psicologia, quais são os principais problemas que a Beauvoir encontra nesse método psicanalítico, né? Porque mesmo quem não tem tanto estudo nessa área, eu acho que o principal do capítulo não é a teoria do Freud em si, obviamente, mas a crítica, né, da Simone. Então, acho que isso dá pra sacar bastante esse teor, né? Que também vai ser o mesmo de várias outras autoras. Exato, tipo, é um capítulo complicado, assim como o da biologia, né? Porque é uma outra área de conhecimento e tal, que não é a nossa também, né? E eu nunca tinha lido muito sobre essas teorias do Freud. Mas, obviamente, né, sabendo que a psicanálise foi desenvolvida por homens, numa sociedade patriarcal, dá pra entender as críticas que ela faz em cima disso, né? E que existem vários problemas. E quando a gente tenta aplicar esse método pra explicar a vida das mulheres, né? Então, eu acho que dá pra compreender as críticas que ela tá fazendo, mesmo sem entender super. Lá no nosso grupo do WhatsApp, né, a gente tava falando, porque tem várias ouvintes nossas que estão lá, maravilhosas, que também estão lendo o livro, né, tentando meio que mais ou menos acompanhar junto com a gente, e uma delas até mencionou, né, o quanto que a Simone deve ter realmente pesquisado pra escrever tudo isso, porque ela vai trazer muitos dados e muitas informações, o que torna o livro denso, né, como a gente já falou por aqui. E são várias áreas diferentes de conhecimento, né? Enquanto a da Simone é filosofia. Então, isso dá uma complexidade, mas que ao mesmo tempo também é muito, muito importante para o livro, e que eu acho que é o que torna ele tão bíblia do feminismo, né? Que é olhar para todas essas áreas, não ficar apenas em uma, por exemplo. Exato, porque aborda muita coisa. Enfim, eu espero que a gente, lendo e comentando esses capítulos com vocês, né, esteja explicando um pouco e, enfim, facilitando um pouco, né, essa leitura que é realmente muito complicada. Ela usa muitos termos acadêmicos e realmente difíceis de entender. Então, eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais desse capítulo aí da psicanálise. Vou dar os recados finais aqui do episódio. Como sempre, né, pessoal, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @opessoalepolítico, no Twitter, @pessoalpodcast, que anda um pouquinho abandonado, eu admito, desculpem, mas temos que voltar lá. E de conferir a nossa plataforma de apoio recorrente no site Apoia-se, que é apoia.se/opessoalepolítico. E apoiando lá, vocês podem participar de sorteios de livros feministas todos os meses. A gente já realizou o primeiro, né, no começo desse mês, que foi a Samira que ganhou. E vocês podem contribuir para a gente melhorar a qualidade deste podcast aqui que você está ouvindo. E também para doar para a ONG Mulheres da Luz, que é uma ONG muito incrível lá de São Paulo, que ajuda mulheres em situação de prostituição. E a nossa ideia é conseguir destinar uma parte desses apoios para elas. A gente já chegou, né, em mais da metade, então a gente já vai fazer isso. Não sei o quanto que a gente vai conseguir destinar ainda, mas quanto mais vocês apoiarem, melhor, né, mais a gente vai poder ajudar também. E com R$2 vocês já podem apoiar entre R$2 a R$30. Então, assim, mesmo que seja, cara, qualquer coisa já nos deixa muito feliz. Simbolicamente também o fato de estarem investindo no nosso trabalho é incrível. A gente também tá no Medium, né, o Pessoal é Político. Lá no Medium a gente coloca um texto por episódio para colocar as referências, né, do capítulo do episódio lá. E acho que é isso. A gente também tem nosso e-mail, o pessoalepolitico@gmail.com, que você pode enviar. E se a gente tiver cometido algum erro, por favor, venha nos corrigir. Sim, é isso aí, gente. Nos segue lá em todos esses perfis nas redes sociais. E se você puder, por favor, doe um pouquinho lá no Apoia-se. Você ainda vai participar desses sorteios de vários livros muito tops. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada por ouvirem. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.